Nós temos falado, irmãos, nesses cultos de quarta-feira, sobre a graça e suas nuances na vida do discípulo. E nós já estamos algumas semanas, já passou de mês, conversando sobre a graça, né? Nós definimos graça em várias perspectivas. Depois nós definimos nuance, não é? Que é aquela transformação objetiva que ele faz no objeto sobre o qual a graça alcança, mudanças estruturais. E nós falamos que a primeira mudança que a graça opera na vida daquele que ele alcança é a personalidade. É uma influência nessa personalidade, né? Definimos personalidade porque personalidade é a nossa identidade interior. Se eu fui alcançado pela graça de Jesus, ela não vai mudar só a minha indumentária, não vai só botar uma gravata no meu pescoço, nem vai alongar a minha saia, nem vai mudar a minha indumentária. Isso quem faz é a religião. A graça mexe dentro, é na personalidade. A gente passa a ser conhecido como alguém da comunidade da graça, não por causa da roupa esquisita que a gente usa, mas por causa do caráter, por causa das mudanças estruturais que são levadas a efeito dentro de nós e que são testemunhadas não pelo que eles veem no meu corpo, mas a partir do que eles veem na minha conduta. O que muda é a personalidade. Naquela introdução, nós falamos especificamente, para vocês entenderem, sobre duas personalidades distintas, a esquizoide e a histriônica, que são opostas. Aquele camarada que é muito elétrico, muito 220 volts, quando a graça alcança, o que acontece com ele? Quando aquele cara é mais lentão, né, mais devagarzão, né, como é que a graça trabalha nele? Quando o camarada é ansioso demais, como é que a graça faz? Quando o camarada é desligadão, como é que a graça faz? Nós definimos personalidade e era importante que você que não viu esse primeiro estudo visse. Depois de falarmos que ela produz influência na personalidade, definindo personalidade, falamos que essa graça produz ousadia nessa personalidade. Ela gera coragem em nós. Tomamos o exemplo da transformação de Pedro para falar sobre isso. E para que nós precisamos de coragem hoje? Precisamos de coragem para tudo, não é? Então, não vou falar sobre isso mais. Nós ficamos 2 quartas-feiras falando sobre essa ousadia. Falamos também que a graça gera saúde e força de caráter na nossa personalidade. E quando nós falamos de saúde e força de caráter, nós falamos, sobretudo, caráter e força para nos livrar do que eu chamei de síndrome do número 1, desse desejo mórbido que a gente tem de querer ser número 1 em tudo, de ser reconhecido, de ser paparicado, de ser exaltado, de ser glorificado. Essa síndrome que faz com que a gente ache que nós somos o centro do mundo. E essa síndrome que faz com que você diga assim, Deus não fez como você queria, então Deus não existe, Deus não é bom, Deus é mau, Deus não sei o quê. É como se você fosse o centro do universo. Deus é a proporção do que acontece contigo. Aí eu falei, você está ferrado, você está desgraçado, você está vivendo o pior momento da tua vida, mas sentado do teu lado tem um camarada que está vivendo o melhor momento da vida, está exaltado, glorificado, está feliz da vida. Engraçado, você diz que Deus não existe porque você está ruim. Ora, ele está bem. Deus existe ou não? Então essa ideia mesquinha e pequena de achar que Deus muda a proporção do que acontece comigo. Se eu estou mal, Deus é ruim. Se eu estou bem, Deus é bom. Quem você pensa que é? É uma visão equivocada de si mesmo. Quando eu tenho uma visão equivocada de mim mesmo, eu vou ter uma vida equivocada onde quer que eu esteja. Então, o que a gente vê acontecendo hoje no mundo é gente se auto-sabotando o tempo inteiro por causa da visão equivocada que tem a respeito de si mesmo. Então, ele se torna o diabo de si mesmo. Então, quando alguém diz assim, Deus, o diabo está se levantando contra mim, né? Não é o diabo, é você mesmo. Do diabo, do inferno, Deus nos livra. De nós mesmos, não. É a gente que tem que se negar. Aí é disciplina. Como é mais difícil me livrar de mim do que do diabo, a gente diz que é o diabo. Aí você vive em um ciclo de oração, montanha de oração, jejum, campanha, 7 semanas, 15 quarta-feira, 12 sexta-feira, segunda da vitória, terça da restituição, quarta-feira de Josué, quinta-feira de Caleb, sexta-feira de Davi, depois do pecado, sábado do Espírito Santo, domingo do divino amor. E depois de cada reunião, mais frustração. Frustração, 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 frustração.
Daqui a pouco você está fora da igreja, como está a grande parte da nação brasileira. Porque acha que Deus é quem não fez. Não, é falta de graça, é ignorância. Aí falamos também que essa graça, nós falamos isso na quarta-feira passada, na quarta-feira retrasada, nos capacita para transformarmos o amor discurso em vida praticada. Então o amor deixa de ser um discurso e passa a ser praticado. Só o amor praticado é amor que a gente pode dizer, quer dizer, Deus é amor. Qual amor? Não é o amor que eu sinto pela mulher ou pelo homem, não é o amor que eu sinto pelo meu cachorro, não é o amor que eu sinto pela minha mãe, não é o amor que eu sinto pelo meu trabalho. Isso é um sentimento, isso é uma sensação. O amor que define Deus é o amor praticado, é o amor materializado, é o amor mensurável. Como que a gente vive, evolui de um amor discursivo, sensação, para um amor praticado? É através da graça. Explicamos como é que é o processo direitinho para que ninguém se engane, não é? E falamos que a graça influencia até na nossa forma de envelhecer. É maneiro pra caramba. E na última quarta-feira, nós falamos que a graça muda o conteúdo de nossa invocação. Por que nós oramos? Quando ele diz lá, tudo quanto pedides em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Ora, eu peço, eu oro para revelar a Deus minhas necessidades. Minhas necessidades me levam a orar. Agora, a oração que eu faço motivada pela minha necessidade será uma oração motivada pela visão que eu tenho sobre a minha necessidade. A oração muda o conteúdo da minha necessidade. Minha necessidade determina o conteúdo de minha oração. Minha oração será a proporção da minha saúde espiritual. Alguns estão desempregados e oram, Deus me dá um emprego. O outro ora, Deus, não permita que o desemprego deforme o meu caráter espiritual. Não permita que a minha necessidade me modifique. Não permita que a dor que eu sinto mude a forma de eu enxergar o Senhor. Ora, por que um diz, eu quero o emprego, o outro diz, não permita que a minha necessidade modifique a minha forma de relacionar contigo? Por causa da saúde espiritual. Ó Deus, eu estou doente, gera cura na minha vida, me cura, Deus, pelo amor de Deus, me cura. O outro diz, Deus, que essa enfermidade seja para a glória do teu nome. Se for da tua vontade de me curar, louvado seja o teu nome, eu gostaria que o Senhor fizesse, mas se não for da tua vontade, que nesse vale de sombra da morte o teu nome seja glorificado em mim, pessoas sejam alcançadas por ti. Olha a diferença da oração. Por que as orações são diferentes? Por causa da qualidade de vida espiritual. Como é que nós reagimos ao sim ou não de Deus? Dependendo da nossa qualidade espiritual. Nós pedimos para Deus curar, cura. Deus não cura, eu me revolto com ele. O outro nem pediu para ser curado. Ele pede para ser curado, mas ele diz, se for da tua vontade. Se não for, Deus, eu continuo adorando o Senhor. Olha. Aí Deus diz não. Ele continua adorando o Senhor. Então, o que me faz orar certo para que eu não perca tempo orando? Como diz Tiago lá, pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal. Se pede mal, embora peça, não recebe. Como é que eu peço certo? Pela graça, está explicadinho lá, bonitinho. Aí, falei, inclusive, que para que a gente peça correto, para que a nossa invocação seja correta, a graça nos capacita a exercitarmos o que é muito difícil para a raça humana, que é exercitar perdão. Fizemos alusão dos discípulos que estavam indo para Jerusalém e eles passaram por uma aldeia de samaritanos e eles foram lá na aldeia de samaritanos pedir pouso para Jesus, pousada para Jesus. Quando os samaritanos, inimigos dos judeus, descobrem que Jesus está indo para Jerusalém, eles negam pousada para Jesus. Para onde o senhor está indo? Estou indo para Jerusalém. Jerusalém é nosso inimigo. Se você está indo se encontrar com o nosso inimigo, é nosso inimigo também. Nem entra aqui. Eles negaram pousada a Jesus. Aí os apóstolos perguntaram a Jesus se eles podiam fazer uma oração. Senhor, tu queres que a gente rogue ao Pai para que ele mande o quê? Fogo para quê? Para avivar aquela cidade, não? Não, para consumir aquela cidade. Oh, apóstolo, imagina, irmão. Senhor, tu quer que a gente mande fogo para queimar esse desgraçado vivo? Eu falei, meu Deus, de que espírito sois? Depois que eles entendem a graça, lá na frente eles rogam o Espírito Santo para os samaritanos. Mudou a invocação.
porque eles aprenderam a exercer perdão. Explicamos na quarta-feira passada sobre os samaritanos. Lindo, cara, um negócio bonito de se ver. Hoje, eu vou continuar falando de perdão por causa de uma história. Pensa no seguinte, o Marcelo Rezende, pensa no seguinte. Eu falei sobre perdão, no dia seguinte eu tinha uns 30 e-mails, respondi uns 20 hoje. Porque perdão é dificuldade para a raça humana. Uma mulher tem 42 anos de casada. Aos 2 anos de casada, ela foi estuprada pelo marido. Numa noite em que ela estava mal, ela estava passando mal, ela não estava em condições de fazer sexo. Ela explicou ao marido e o marido a estuprou. Naquela noite o casamento dela acabou. Mas nesse ano completa 42 anos juntos do mesmo homem. Ela me escreve uma carta gigante, banhada em lágrimas. As letras conseguiram traduzir o sentimento daquela mulher. Continua casada até hoje. É daquele tipo de casamento que eu já falei aqui 1000 vezes. Ele acaba e permanece para sempre. Por que o casamento dela permaneceu para sempre? Porque é evangélico e evangélico não se divorcia. Eu não posso me divorciar de um homem que me estuprou. Mas eu posso abrir mão da felicidade da vida por causa do mesmo homem. É uma incongruência, né? É um entendimento completamente equivocado da Bíblia. Essa mulher não consegue perdoar o marido há 40 anos. Ela se deita com um homem pelo qual ela sente asco. Que quando vê, ela se lembra do estupro de 40 anos atrás. E ela me ouviu falando sobre perdão. Pastor, como eu posso perdoar um homem desse? Aí comentando com o André, eu falei, meu Deus, uma vida inteira jogada fora. Então me permita, irmãos, rever com vocês a questão do perdão. Porque eu acho que não há ninguém nesse planeta que não tenha alguém a quem precise perdoar. Ou que não precise ser perdoado por alguém. Então vamos ver como é que a Bíblia fala de perdão de verdade? Eu vou terminar essa palavra falando sobre os mitos do perdão. Porque muito do que eu ouço falar sobre perdão não tem nada a ver com perdão, são mitos. Então, o que é perdoar? Para você que está aqui, e lembrando, eu tomei o exemplo dos discípulos que com raiva dos samaritanos, pede fogo que consome, eles passam pela graça, lá na frente eles invocam o Espírito Santo sobre os mesmos samaritanos. Por que a invocação mudou? Porque o interior mudou. Quando eles rogam fogo consumidor, Jesus diz, de que espírito vocês são? Bom, nem orar Jesus deixou. Mas quando eles rogam pelo Espírito Santo lhes é dado. Por quê? Porque a interioridade dos apóstolos mudou. Há muito em nós que, porque não tratado, impede as nossas orações. Faz com que nós tenhamos uma vida frustrada com Deus, que não pode mentir. Com Deus que tem todo o poder, com Deus que nos ama a ponto de mandar o seu unigênito filho. E se eu tenho uma vida frustrada com esse Deus, vivo uma vida religiosa, e a vida religiosa é mais frustrante e infeliz do que aquele que também não tem relacionamento com Deus, mas não é religioso. Pelo menos na carne ele tem prazer. Pelo menos ele tem sensação de liberdade. Agora, por que a gente vê tanta coisa retida sobre nós, estando nós debaixo de um Deus que é tão misericordioso, generoso e amoroso? Coisas dentro de nós. O que é perdoar? Falamos na quarta-feira passada que o termo perdão é o termo carizomai, que eu vou passar direto. Carizomai é raiz da palavra graça, que é caris. Caris, graça, carizomai, perdão. Perdão, portanto, é um fruto da graça.
Eu só perdoo por causa da graça em mim. Esse termo carizomai, esse termo caris, de onde vem graça, vem carizomai, também vem a palavra carite, que é gratidão. Veja, tudo que é bom emana da graça. Carite, gratidão. Carizomai, perdão. Tudo vem da graça, tudo produto da graça. É Deus em nós, fluindo de nós. É Deus em mim, sendo exalado a partir de mim. Ele entra em mim como graça, sai de mim com gratidão e perdão. Então, perdoar é ser gracioso com, usar da mesma graça que ele usou para comigo. Dar continuidade ao ciclo divino que começou em mim pela graça e vai chegar ao outro em graça a partir do meu perdão. Isso é carizomai. Então, perdoar, o que é literalmente? É libertarmos do fruto do mal que fizeram a nós. Vou repetir. Libertarmos do fruto do mal. Porque o mal já foi feito. O que ele fez a você já está feito. Você não pode anular o que já foi feito, já é passado. Nós não temos ingerência sobre o passado. Então, o que o perdão gera em mim? Ele me liberta do fruto desse mal que já foi feito e sobre o qual não tem mais poder. Então, o mal já foi feito. Não vai frutificar em mim esse mal. Como? Perdoando. Agora, o que acontece com quem não consegue perdoar? Ele fica alimentando esse ódio por ele. E esse ódio alimentado é o fruto que está crescendo dentro de você. E, às vezes, esse fruto cresce tanto que te transforma nele. Ele te traiu, te humilhou, te agrediu, te arrancou uma parte preciosa e você retribui com a mesma moeda. Ou seja, você se transforma nele. A vítima se transforma na imagem e semelhança do seu agressor. Ou seja, a vítima deformou a imagem de Deus nele. No início você é vítima. Agora você faz parte da mesma quadrilha, produz o mesmo mal. Só que para você, ele que te fez mal, é maldade. Para você não. Você está só se vingando. Você tem razão para fazê-lo. Ora, ele não tinha razão para fazer, você teve razão para fazer. Mas ambos fizeram a mesma coisa. É o mesmo fruto, portanto, a mesma árvore. O que é o perdão? É o libertar-me do fruto. Eu perdoo porque eu não tenho poder sobre o feito dele. Mas eu tenho poder contra o fruto do feito dele. Então, sobretudo, desintoxicarmos-nos desse mal que foi feito a nós, e que no caso dessa irmã, que certamente está nos ouvindo, eu a escrevi e perguntei se eu podia citar o caso dela sem citar nome, evidentemente ela falou que pode, ela não é do Rio de Janeiro. Então, por que perdoar é tão difícil? Não é fácil. A gente sabe, e Jesus sabe também. Por que é tão difícil perdoar? Porque se alguém precisa de perdão, é porque ele não merece, no momento, aquele perdão. Se eu tenho que perdoar, é porque ele não merece. Como ele não merece o perdão, na verdade, ele merece o castigo. Então, dar perdão para quem não merece é difícil. Ou seja, como é que eu vou dar, pastor? O que eu quero fazer com esse cara é arrebentar com ele. O que eu quero é matar o desgraçado. E o senhor está dizendo que eu tenho que perdoar? Eu não, quem está dizendo é Jesus. Ele merece no momento é castigo, ele não merece perdão. Merecimento, o outro a ser perdoado não tem. Logo, o perdoar ou não é mais uma questão de ego do que de qualquer outra coisa. Esse camarada não merece esse perdão. Mas em mim, porque sou de Jesus, está estabelecido a palavra que diz, eu preciso perdoar. Mas ele não merece. Pois é, arrefeça o poder do teu ego em você. E mesmo sem vontade e sem que haja merecimento nele, libera perdão. Vamos continuar. Por que liberar perdão é difícil? Porque fazemos de nós mesmos uma análise muito superestimada. A visão que nós temos de nós mesmos é muito superestimada. Nos achamos muito melhores do que o que de fato somos. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu sou vítima,
direito para mim, castigo para o algoz. Mas quando quem produz a dor sou eu, pô, foi mal aí, cara. Desculpa aí. Você vem para a igreja e vem lá da PM para cá. Tu vai fazer o contorno ali para entrar na Nogueira. Aí tem uma fila e 2 filas. Quantas filas deveriam ter? 2. Mas o camarada faz o quê? A terceira e faz o quê? A quarta. Como você está nas 2, está certinho, o cara da terceira vai entrar na tua frente, o que você faz? Aqui não. Ah, tu não vai entrar não. Não vai mesmo. Mas tu está atrasado, você faz a terceira. Pô, quebra o galho aí, irmão. Ou então tu nem pede quebra o galho, tu entra e diz, ah, mas eu estou atrasado. Ou seja, eu posso. Eu tenho uma razão para fazê-lo. Mas ele não. Para os outros, castigo. Para nós, perdão. Se você que está aqui me ouvindo, eu nem conheço você, tem alguém que você precisa perdoar porque te fez muito mal, provavelmente esse alguém que te fez mal recebe o teu ódio e o teu desejo de vingança por um mal que possivelmente você já tenha feito a alguém em algum outro momento na sua vida. Você, nesse caso, que frutificou em você, é vítima. Mas faça uma análise sincera na tua vida e veja se você não já vitimou alguém também em alguma outra instância da tua existência. Veja se você já não pisou na bola. Veja se você já não machucou alguém. Veja. Mas, como nesse caso que frutificou, você não conseguiu se livrar desse fruto, você é vítima, você se prende nisso e faz uma visão superestimada de você. Você pinta um quadro teu que é mentiroso. Mais uma vez é ego. Porque você quer condenar alguém e não abre mão disso. Mas se um outro alguém quisesse te condenar por algum erro teu, também teria razão de te condenar. Visão equivocada de si mesmo. Eu me lembro, já falei sobre isso aqui, uma ovelha minha me pediu para atender uma amiga que não era cristã, que se envolveu com um sócio do negócio que ela e o marido tinham. Acabou que rolou uma paradinha lá que nem chegou a vir de fato, mas o marido soube que a mulher chegou a encostar, beijou, pô, deu um quiprocó danado, e mato daqui, mato dali, vou pegar, vou quebrar, vou matar. E não dormia, e passou uma semana, passou 2, ele foi embora de casa, que a mulher é vagabunda, a mulher é isso, a mulher dava aquela coisa, o garirado, eu vou vingar porque eu sou macho, tal, aquela coisa toda que todo homem idiota sabe, não é? Então, todo mundo sabe. Casamento de mais de 30 anos, casal padrão, aí eu atendi, ela explicou como é que aconteceu tal, eu chamei o cara, ele não vou lá, pastor, nem eu converso. Aí ele veio, conta aí a tua história, que ele contou, né? Porque, pastor, pô, sou um marido padrão, pô, dou tudo para essa mulher. Aí ele foi pintando um quadro dele. Falei, gente, eu estou diante de um deus do Olimpo. Isso é um Perseu, um semideus. Isso é, gente, até eu vou casar com esse cara, não é possível. Sim, ele foi pintando a imagem dele, porque aquela mulher não podia. Ela não, ela é uma víbora, né? E ele pintava, vítima. Quando ele acabou de falar, posso fazer só uma pergunta? Posso? Pode. Você já traiu sua mulher alguma vez? Ele... Pô, pastor, sim ou não? Pastor, pô, sabe como é que é, né? Homem. Falei, engraçado. Você sabe por que você está com raiva, cara? Porque descobriu que a tua mulher é igual a você. O problema é que agora, quando você olha para sua mulher, você se vê no espelho e odeia o que está vendo. E sabe o que você quer fazer? Você quer quebrar o espelho para não se enxergar mais. Você está aqui chorando porque a tua mulher é adúltera? O que você é? Pô, pastor, o senhor está contra mim? Claro que não, brother. Querendo salvar 30 anos de uma história muito bem escrita por causa de uma idiotice. Salvei um casamento. Nós fazemos uma visão muito superestimada de nós mesmos. Nós não somos honestos com a visão que a gente tem da gente.
Por isso a gente tem dificuldade de perdoar. Direitos para mim e justiça para os outros. Queremos punição severa para os outros nos mesmos pecados dos quais nós nos absolvemos quando os cometemos. Quantas vezes erramos e não fomos punidos também, não é? Quantas vezes? Por isso que é difícil. Estou correndo. Já aprendemos o que é perdão e mostrei para vocês por que é difícil. E eu poderia ficar 3 dias aqui falando nisso. Por que nós precisamos liberar perdão? Não é uma questão de escolha, é uma necessidade imperiosa, uma questão de vida e morte. Por que eu preciso perdoar? Vou mostrar para você na Bíblia. Primeiro, porque não fazê-lo é alimentar o devorador, é dar comida para o diabo, é torná-lo forte. Aquele que mata, rouba e destrói é alimentado exatamente por aquele que vai ser matado, roubado e destruído. Tem isso na Bíblia? Tem, pastor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Diz assim, olha só, 2 Coríntios 2, de 5 a 11. Ora, se alguém tem causado tristeza, não me tem contristado a mim, mas em parte, para não ser por demais severo a todos vós. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Então, se ele está causando tristeza, deixa ele que a tristeza dele já é castigo. Basta a esse tal a repreensão feita pela maioria. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja devorado por excessiva tristeza. Então, se ele é um cara de Deus, ele errou e cometeu um pecado, um deslize, ao invés da gente esmagar, perdoa, porque se ele é de Deus, o deslize já será capaz de esmagá-lo. Perdoe-o. Mas vamos continuar. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Ou seja, um ser humano é maior do que o erro que comete. Um ser humano é maior do que o acerto que produz. O ser humano é sempre maior. Então, não anule o ser humano que há nele por causa do erro que ele cometeu. Perdoe-o. Reafirme com ele o seu amor. Perdão. É, pois, para isso também que escrevi, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa eu tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Por que ele fez na presença de Cristo? Olha só o que diz o texto. Para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações. Por que ele diz que perdoa? Para que Satanás não leve vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas maquinações. Paulo está dizendo o seguinte, quando eu permito que o mal feito a mim frutifique, ele está dizendo, quem come esse fruto é o diabo. Eu o alimento para que ele me destrua. Agora vamos imaginar que o fruto do teu peito é amor. Diabo se alimenta de amor? Diabo se alimenta de solidariedade? Ele encontra alimento em quem é a habitação desses frutos do Espírito? Não encontra. Ele se alimenta, você já aprendeu, das produções humanas. O que a gente produz, ele se alimenta, isso é lá do Éden. A maldição sobre a serpente, que era o diabo, te alimentarás do pó da terra. Pó da terra não é o pó que ele come. Pó da terra é a produção humana, é a minha poeira da minha vida, é o que eu produzo no caminho. Ele se alimenta do que eu produzo. Portanto, alguns têm um diabo do tamanho de uma torre, outros têm um diabo do tamanho de um nanico. Cada um tem um diabo do tamanho que merece. Está lá no Éden. Agora, Paulo aqui está dizendo, o que mais alimenta, qual é o prato predileto do diabo? A ausência de perdão. Agora, tu imagina uma geração inteira como a nossa, cheia de ira no coração. Essa geração inteira produzindo desejo de vingança, violência. Tu imagina como é que são os ares espirituais da nossa nação hoje, do planeta Terra? Como é blindado contra a graça de Deus, como priva a graça de Deus. Aí você não perdoa, cheio de razão, porque aquele desgraçado... Pois é, você está coberta de razão. Mas o desgraçado já casou de novo, o desgraçado já reconstruiu a vida, o desgraçado nem sabe que você existe, a desgraçada nem imagina o que você fez na tua vida, já tá... E tu está aqui carregando aquele monstro dentro de você, aquele fruto dentro de você, por ego, alimentando o diabo que te impede de ter relação, inclusive, com Deus. Por que eu preciso perdoar? Porque é alimentar o devorador. Não perdoar é anular o poder de Deus sobre nós. Não adianta.
vir a culto, não adianta orar, não adianta jejuar, se abster, sacrificar, se decidiu não perdoar. Há um texto nos evangelhos que Jesus diz, quando você vier trazer a sua ofertinha no gasofilácio, lembrar que tem alguém lá atrás que tem uma causa que não ficou bem resolvida, deixa a tua ofertinha aqui do lado antes de ofertar. Reconcilia com o teu irmão depois que você vem a oferta. Porque ele está dizendo que não recebe a oferta de quem tem ódio dentro do coração. Você sabe o que ele está dizendo? Ele não recebe oferta de homicidas, de assassinos. Por que homicidas e assassinos? Porque você matou alguém dentro de você. Estando diante de você a possibilidade de devolver-lhe vida. Isso é feito pelo perdão. Sinistro, né? Por que eu preciso perdoar? Porque não fazê-lo me torna filho rebelde. Eu estou em pecado de desobediência. 18, 21 e 22 de Mateus diz, então Pedro, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu vou ter que perdoá-lo? Até 7 vezes? Não. Quantas vezes? 70 vezes 7, que é igual a 490. Quantas vezes? 490 vezes. Então tá bom, ele já está na 489. Quando chegar na 491, eu dou um tiro na cabeça dele. Não é isso. Ninguém erra numa vida 490 vezes com a gente. Do que Jesus está falando? Nunca permita que um espírito beligerante encontre ninho no teu ser. Beligerante é sempre pronto para matar, guerrear, para destruir, para quebrar. Liberte-se dessa beligerância. Que teu espírito seja leve, que teu espírito seja um espírito flexível. Que teu espírito não seja o que rega esse fruto maldito que alimenta o teu inimigo, que é o diabo. Então, ele não faz alusão a número, mas a necessidade de se permitir invadir por um espírito livre de beligerância. Foi Luther King, Martin Luther King, que disse, eu faço opção pelo amor. Olha só. O ódio é um fardo pesado demais para carregar. Eu opto pelo amor. O ódio é pesado demais. E é impressionante. Você, de repente, está aqui, se não é teu caso, carregar ódio no teu coração. Você conhece alguém na tua família, uma mãe, um pai, um irmão, um avô, que é muito iracundo, que é uma esponja, que vive retendo ódio e tudo demais. Você vê a semblante dele, é um semblante fechado, caído. Os olhos não brilham mais. É gente que onde chega, a ambiência fecha. O ar fica pesado. Às vezes você está na sala, está todo mundo sorrindo, a família toda. Quando chega aquele parente teu, eu cheguei a me arrepiar agora, deve ter uns 15 aqui dentro. O semblante cai. Os ares blindam. Fala que tu não arrepiou também, fala a verdade. Não arrepiou? Estou arrepiado até agora, mano. Está amarrado em nome de Jesus. Se ele diz, perdoa, eu não perdoo, eu estou em rebelião. Por que eu preciso perdoar? Porque é a única maneira de eu me ver livre do agressor. Eu só me livro do agressor, não é matando o agressor, é perdoando. Não existe outra maneira de me libertar desse desgraçado, dessa desgraçada que me fez esse mal. E não tem jeito, só deixando ir. Não liberar perdão é vermos presos ao nosso algoz para sempre. Por quê? Porque quem está preso ao algoz, em ódio, se alimenta de morte. O sujeito não morreu. Pastor, esse homem está morto para mim. Pois é. Mas ele continua agindo dentro de você, porque você virou a tumba dele, o sarcófago dele. Você virou o lugar onde esse defunto habita. Você está se alimentando da morte. Vira e mexe, você está na cama, o defunto passa pela tua memória. Está almoçando, o defunto passa pela tua memória. Você está com um novo amor, o defunto passa na relação de vocês dois. Você está numa outra dimensão espiritual, o defunto vai lá. Você vai dormir, ele perturba teu sono.
Por quê? Porque você está se alimentando da morte. Ele morreu em você, todavia você fica carregando esse defunto dentro de você. Então pense, por que será que Deus não permanece dentro de muitos dos seus filhos? Porque Ele não é Deus de mortos. Se Deus quer abençoar você e Ele faz de você casa, e Ele entra lá e descobre que tem um defunto dentro, quem consegue conviver com o defunto? Nem Deus. Ou você tira esse defunto para que ele seja, você se transforma em casa de Deus, ou você continua sendo uma catacumba. Tendo que ver Deus passando perto de você. Você vê Deus agindo na vida de um, na vida de dois, naquela igreja, na outra igreja, naquela família, mas na tua não acontece. Você é testemunha ocular da ação de Deus, mas nunca acontece com a gente. Ele não é Deus de mortos. É por isso que eu preciso perdoar. Então isso é estritamente racional. Então não seja túmulo desse ser humano que está aí. Quem não perdoa dorme com o inimigo e esse inimigo vai perturbar o sono. E qual o problema de ter o sono perturbado, irmão? Porque se eu não dormir bem, meu dia seguinte não será bom. Se o dia não foi bom, eu chego no final dele cansado ao cubo. Cansado demais, tu não dorme de novo. O dia seguinte será pior ainda. Aí tu soma 1 dia, 2 dias, 1 mês. Tu soma 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você morre antes da morte chegar. A vida fica insuportável. Porque o ódio é um fardo pesado demais de carregar. Precisamos perdoar. Então veja. Por que eu perdoo? Porque ele merece? Ele precisa? Não. Não é por causa dele, não. François de La Rochefoucauld é um moralista francês. Ele escreveu assim: perdoa-se à medida em que se ama. Perdoa-se à medida em que se ama. Portanto, digo eu, minha capacidade de perdoar será a proporção não do amor que eu tenho pelo meu agressor, mas a proporção do amor que eu tenho por mim mesmo. Então, o perdão é uma questão de amor próprio. Eu perdoo você não é porque eu te amo, é porque eu me amo. Eu não vou fazer isso comigo, porque o que você já fez já foi demais. Eu não vou continuar fazendo. Eu não vou manutenir a tua produção em mim. É a razão. E o que é que nos impede? Ego. É o bendito do ego. Então, a minha capacidade de perdoar será a proporção do amor que tenho por mim mesmo. Então, isso é fundamental, já mostramos por que a gente precisa perdoar. Agora vamos a alguns mitos sobre perdão e a gente acaba. Primeiro mito. Quem ama, esquece. Pô, tu não me perdoou não, Verônica? Perdoou não? Pô, tu de vez em quando joga isso na minha cara? Quem ama, esquece, pô. Já ouviu isso alguma vez? Não, o esquecimento é amnésia, é doença. Quem esquece está doente. Você não pode esquecer o mal que foi feito a você. Não existe quem ama, esquece. Quem perdoa, não esquece, lembra sem dor. É diferente ou não? Totalmente. Pô, cara, tu me fez uma, lembra disso, brother? Só que agora tu faz até piada. Ou, se tu não tem intimidade mais para fazer piada, vou falar sobre isso já já, você lembra, mas não gera mais fruto nenhum. Já não te incomoda nem um pouco. Você lembra disso e sente pena dele. Porque geralmente quem passa pela vida fazendo mal, lá no final, quem está mal é ele. Porque todo mal que eu faço a alguém é uma semente que eu lanço na vida e a vida me devolve tudo em fruto. Você foi vítima do mal de alguém, perdoa. Vocês vão se encontrar 5 anos depois e vejam como estão. Se encontrem 10 anos depois e vejam como estão. Quem perdoou e quem continua fazendo mal
chamando suas vítimas de otário, mané. Ok, é verdade, hoje eu sou. Não retribuí, não me transformei em você, como que você já me viu. Você tem poder de fazer mal a mim, mas não terá de mim poder para me transformar em você. A gente se vê daqui a 5 anos, tá bom, irmão? Fica com Deus, se Ele conseguir habitar dentro desse corpo cheio de defunto. A gente se encontra daqui a 10 anos, e vocês vão se encontrar daqui a 10 anos, vão ver como é que estão. Então, primeiro mito, quem ama, esquece. Não, esquecimento é amnésia, isso é doença. Agora, de onde veio esse mito de que quem ama, esquece? É simples de entender. Hebreus 8,12 diz assim, porque serei, Deus falando, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados não me lembrarei mais. Olha, veja, nem Deus lembra mais. Agora, por que Deus diz isso? Eu não me lembrarei mais. Por causa do sacrifício de Jesus, que foi pelos nossos pecados. Por causa do sacrifício dele, nossos pecados foram apagados. O escrito de dívida que estava escrito, a nossa dívida, diz o texto, foi apagado. Então Deus não pode se lembrar de uma coisa que não existe mais. Agora, o mal que o cara fez a mim, está aqui na minha memória, não foi apagado. O meu sangue não perdoa o pecado dele. Eu não tenho como esquecer, eu não posso apagar a transgressão de ninguém, não há como eu esquecer. E ele diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Ele apagou. Agora, o que você fez a mim, o que eu fiz a você, o que ele fez a ela e vice-versa, isso ninguém pode apagar. Eu não tenho poder de apagar o pecado do sujeito a mim. Eu tenho poder de liberá-lo. Mas apagar daqui, não. Então, quem lembra, quem sofreu dano, vai lembrar. Como é que eu sei, pastor, que o perdão em mim está frutificando? Porque cada vez que eu lembro, dói menos. Não é mágica, abracadabra, puf, apagou, não. Dói hoje, daqui uma semana já dói um pouquinho menos. Daqui mais uns dias menos. Chega uma hora que você lembra e não dói mais. Não passa mais pela tua cabeça. E quando lembra, não dói mesmo. O perdão está chegando. Ele está se enraizando em você. Você está sendo liberto. Você está recondicionando, ou seja, restaurando o seu futuro possível. Então, se você sofreu dano e ainda se lembra, não pensa que você não perdoa, não. É porque você não é doente, você não tem amnésia. Não esquece mesmo, não. Outro mito, são 3 e eu termino. Quem perdoa, confia. Me perdoa mesmo? Mary, perdoei. Então tu confia em mim? Não, não perdoei, mas não confio em tu mais não. Você está perdoado. O que você fez ontem, está perdoado. Mas eu não consigo mais abrir a porta e te deixar sozinho dentro de mim, não. Te liberar do passado não significa dizer que eu tenho que reconstruir um futuro com você. Não é a mesma coisa. Eu posso perdoar, liberar do juízo passado, mas nem por isso eu preciso fazer com o algoz planejamento futuro. Não. João, está tudo certinho, brother. Segue em paz, viva a tua família. Mas nós éramos muito amigos. Éramos. Porque nós tínhamos uma relação que não tinha essa ferida no meio. Mas você não perdoa? Perdoei, mas a cicatriz me lembra dela. Tem uma cicatriz aqui. E essa cicatriz não mexeu só com os meus afetos. Mexeu com a minha fé em você. Mexeu com a nossa credibilidade. Confiança requer credibilidade. Do que você me fez ontem, está completamente liberado. Mas eu não tenho projeto para nós, para os amanhãs. Então, quando o que te machucou, então, se me perdoa, então vamos reconstruir. Não. Pode reconstruir? Pode. Se os teus afetos e a tua credibilidade estão imexidas, não sei se existe essa palavra, vai à luta. Mas nem por isso você precisa fazê-lo. Termino. Quem perdoa, reconstrói intimidades, que é quase a mesma coisa, né? Não. Aqui pode ser que sim, aqui pode ser que não. Cada caso é um caso, depende de cada um
Não há jurisprudência sobre o tema. Como eu falei, do passado você está liberto, mas para o futuro eu não tenho planejamento. Então, quando a gente fala que a graça faz uma restauração no motivo da minha invocação, quando a graça mexe com a minha forma de orar, quando eu falo que a graça mexe com a minha forma de falar com Deus, ela mexe com a estrutura do meu conteúdo para com o céu. Ele faz com que, ao invés de pedir juízo, eu peça ao Espírito Santo, como eu mostrei na semana passada. O meu conteúdo da minha oração, da minha invocação, só pode ser mudada se o Espírito que me habita for mudado também. Os discípulos pedem juízo sobre uma aldeia inteira. Deus quer que a gente peça fogo para consumir essa gente. Depois, diz o texto, que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Os intercessores são os mesmos, os que recebem a oração são os mesmos, o conteúdo da oração é outro. É só na graça que a gente ora certo. Você se lembra que eu falei aqui alguns anos atrás, falando sobre oração, por que orar, o que é oração? Ficamos uns 3 meses falando de oração. E citamos esse texto que nós lemos aqui hoje, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ele conclui, para gastardes no vosso deleite. Eu só estou pedindo para que eu me sinta melhor. Então, o fim do teu pedido é você. Não é a glória de Deus. Não é a bênção de ninguém. É só para melhorar a tua qualidade de vida? Está pedindo errado. Citei o caso de uma mulher que pedia pela conversão do marido. Tem oração mais pertinente do que uma serva do Senhor pedir pela conversão do seu marido? Não. Uma vez perguntada a ela, por que a senhora quer que seu marido se converta? Ela falou, para que ele pare de me bater. Parar de apanhar do marido é um bom negócio. Mas é só para isso que a senhora quer que seu marido pare de se converta? E se a gente fizer um tratamento psicológico e reajustar a psique dele e parasse de bater na senhora, estava bom? De repente estava bom. Está pedindo errado. A outra poderia pedir, Deus, salva meu marido. Para que a família dele que não crê no Senhor, para que os amigos dele de bar, vendo a sua conversão e a sua transformação, glorifiquem o seu nome e se dobrem diante do Senhor. Seu marido bate na senhora? Bate, sim. Mas eu sei que se ele glorificar o teu nome, ele também para de me bater. Então, que ele glorifique o teu nome. A pedida é outra. Como Deus ouve a intenção do coração, não o que sai pela boca. Por isso que ele diz que ele sabe que a gente vai pedir antes da gente abrir a boca. Não precisa abrir a boca, ele já sabe que a gente vai pedir. Então ele lê intenções, ele lê corações. E é a intenção do coração que ele ouve e não o pedido propriamente dito. Então, essa geração de crentes mimimis que a gente tem hoje, nunca tivemos uma geração de crentes tão infrutíferos, nos quais a gente vê pouco da graça de Deus. Muito discurso, muita indumentária, muito blá, 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 mas pouco rios de água vivas. Águas mortas e cisternas rotas, muitas. Águas vivas. Essa geração de gente que vive se metendo na vida da outra. Meu Deus, por que você se mete tanto na vida do outro? Para que eu não fique em mim por muito tempo, pastor.
Se eu não me meter na vida do Júlio, do Clebinho, da pastora Andréia, do Henrique, se eu não me meter na vida deles, eu tenho que ficar em mim. Ficar em mim é insuportável. Minha vida é medíocre demais. Minha vida não tem nada que me faça ter orgulho. Então eu me meto na vida de todo mundo. Você não pode usar isso, não pode fazer aquilo. Aí eu acho que eu não devia fazer isso, que eu não podia falar aquilo, acho que eu não devia... Por que todo mundo se mete na vida de todo mundo? Porque não tem nada na própria vida na qual encontre prazer. E por que não encontra prazer? Por causa daquilo que habita o peito. Agora, se a gente gastasse o tempo que a gente gasta falando da vida do outro, cuidando da nossa vida, talvez nossa vida estivesse mais organizada. E organizada, nossa relação com Deus seria restaurada. E nós viveríamos uma vida que vale a pena ser vivida. Então, por que a graça é importante? Ela muda o conteúdo das nossas invocações. Pedis e não recebeis porque pedis mal. E aí, a gente passa a pedir bem por causa da graça. Então, a minha oração sincera, minha igreja querida, é que Deus possa ter acesso à sua interioridade, que, pelo menos diante dele, a gente não seja hipócrita, já que aos olhos humanos a gente não pode ser totalmente exposto, a gente não pode revelar exatamente o que a gente é. Temos que usar roupa, né? Não tem jeito. Mas diante dele, no quarto, exponha-se, desnude-se. Diga para ele que você tem consciência de quem você é, de que você não é tudo aquilo que os outros pensam que você seja. Seja honesto. Talvez com a honestidade no quarto, por isso que ele diz que tem que ser em secreto, ninguém precisa saber. Talvez os ares do teu quarto mude, e depois que os ares do quarto mudar, esses ares vão para a sala, vão para a cozinha, toma toda a tua casa e vai tomar tudo que é teu, teus negócios. A ambiência vai mudando, porque começou no quarto. Porque senão é o que sobra a hipocrisia. É ter que frequentar a igreja todo dia, ser viciado em campanha, viciado em reunião. Vem para a igreja por necessidade, não por prazer. Vem para a igreja porque o único lugar que ouve de Deus, sente alguma coisa de Deus é lá. Quando você pode sentir Deus em qualquer lugar. Porque ele diz que onde houver alguém que o invoque em verdade, lá ele se manifesta. A invocação é produzida pelas nossas necessidades. Nossas necessidades formam o conteúdo da invocação a partir da nossa saúde espiritual. E o que tem dificultado nossa saúde espiritual em grande escala é a ausência de perdão. Mágoa, amargura, essa sensação de que tem que estar culpando alguém o tempo inteiro, essa visão equivocada de si mesmo, de que você é o centro do universo. Não é, cara, você não está com essa bola toda, nem eu. Nós não estamos com essa bola toda. Se a gente for um pouquinho mais simples, você vai ver que Deus acha a gente. Num mundo onde todo mundo quer exibir a própria imagem, quando você não quer mostrar a tua imagem de jeito nenhum, aí Deus diz, tem um diferentinho ali, ó. Tem uma bolinha vermelha ali naquele mundo, tem uma bolinha branca ali naquele mundo negro. Tem uma bolinha vermelha ali nesse mundo verde. Você aparece mais porque não quis aparecer do que colocando melancia no pescoço. Então, que a graça de Jesus seja derramada como chuva na tua vida, mas inundando a tua vida mesmo, levando tudo isso que no teu conteúdo faz você orar errado. Que Ele te liberte de toda a dor que aquele homem, aquela mulher produziram no teu peito há tantos anos atrás. Que Ele te dê capacidade, maturidade e crescimento para deixá-lo ir, para que Ele possa vir e mudar a estrutura da tua existência no nome de Jesus. Recebe essa palavra? Então, aplauda Ele bem forte. Vamos embora para casa.